Fala meu povo, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos continuar a resolução de questões para a nossa prova do IBGE. No vídeo de hoje comentaremos a Lei 8.112. Na realidade, resolveremos 5 questões da banca FGV, tá? Então perceba, estamos no foco direto da sua prova, com as questões da organizadora do seu concurso. Sem perder tempo, funcionará da mesma forma, eu leio a questão, peço gentilmente que vocês pausem o vídeo e volto na sequência, primeiro com o gabarito e depois com uma breve explicação. Sem perder tempo, vamos lá então. Questão de número 1. Joaquim, ocupante do cargo de coordenador censitário de subárea do IBGE, nunca sofreu qualquer sanção disciplinar. No entanto, de acordo com a Lei 8.112 de 90, a Joaquim poderá ser aplicada a penalidade de demissão caso: letra A. Recuse fé a documentos públicos. Letra B. Revele segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Letra C. Oponha resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Letra D. Ausente-se do serviço durante o expediente, sem a prévia autorização do chefe imediato. E letra E. Cometa pessoa estranha à repartição o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade. 3 segundos, galera. E o nosso gabarito é letra B de bola. Portanto, destas assertivas, a única que enseja a nossa demissão é revelar segredo do qual se apropriou em razão do cargo. As outras assertivas tratam, na realidade, das proibições ao servidor. Servidor público, ele não pode recusar fé a documentos públicos, tá? Documentos particulares ele pode. Ele não pode também opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Também não poderá ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização, tá? Com autorização da chefia imediata ele pode. E por fim, também fica proibido ao servidor cometer a pessoa estranha à repartição o desempenho de atribuição que seja sua, ou seja, não pode repassar uma atribuição que é inerente a ele para que uma outra pessoa execute. Portanto, letra A, letra C, letra D e letra E são proibições. Estão lá no artigo 117 da nossa Lei 8.112. A única possibilidade aqui que seja demissão, no nosso caso, é a letra B, revelar segredo, tá? Por sinal, lá no nosso curso teórico, vimos este mapa mental, que fala de todas as hipóteses de demissão. Temos o seguinte, basicamente, as penalidades disciplinares, elas são, para a nossa prova do IBGE, existem outras, tá? São 3, demissão, suspensão e advertência. Formam o nosso mnemônico DEMI-SUA, tá? Demissão, suspensão e advertência. Mas aqui há uma notícia boa. A FGV vai pedir apenas as hipóteses de demissão. Não precisamos conhecer hipóteses de suspensão e muito menos advertência. Só precisamos conhecê-las como penalidades, que elas existem, ok? Quando falamos das hipóteses de demissão, lá no nosso curso teórico, utilizamos uma frase específica para memorizarmos um bloco destas situações. E a frase que utilizamos foi a seguinte: após usar recursos da repartição para fins particulares, Caim revela segredo. Corrupto insubordinado acumula ilegalmente cargo e aceitou receber comissão e propina para praticar usura. Temos aqui, portanto, o nosso primeiro bloco de hipóteses de demissão. Se liga, usar recursos da repartição. Usar recursos da repartição para fins particulares, enseja a penalidade de demissão. Temos agora o nosso Caim aqui, ó. O que significa? Caim é crime contra a administração pública, abandono do cargo ou emprego, né? Inassiduidade habitual e improbidade administrativa. Revelar segredo. Tá aqui, ó. Inclusive é o gabarito da nossa questão, né? Revelar segredo que se apropriou em função do cargo. Corrupto, corrupção, também seja demissão. Insubordinado, aqui ó, insubordinação grave, também gera demissão. Acumula ilegalmente cargo, tá aqui ó, acumulação ilegal de cargo, emprego ou função, também seja a nossa demissão, a demissão do servidor. Além disso, aceitou receber comissão e propina, tá? Tá aqui, ó. Aceitar receber comissão, propina ou outras vantagens também gera demissão. E por fim, neste nosso primeiro bloco, temos praticar usura. A prática de usura, que seria cobrar juros acima do valor de mercado, também gera a demissão do servidor. Ok? Então, assim vimos o nosso primeiro bloco de situações que ensejam a demissão, sendo que a questão abordou esta situação aqui, ó, de número 2. Maravilha? Já no nosso segundo bloco de situações que também ensejam demissão, temos aqui a seguinte frase: procurador desidioso participa de gerência para lograr proveito no cargo e ofende fisicamente servidor ou particular.
Quando falamos de procurador aqui, temos que é o camarada, o servidor, que está atuando como procurador ou intermediário de uma outra pessoa dentro da repartição. Via de regra não pode, existe apenas a exceção do benefício previdenciário, que vimos na aula teórica, tá? Além disso, este desidioso aqui do nosso macete, ele se refere àquele servidor que atua com desídia. Isso também gera penalidade de demissão. Participa de gerência. Participar de gerência ou administração de empresa privada também é motivo para demitir o nosso servidor. Além disso, lograr proveito no cargo, temos aqui, ó, valer-se do cargo para lograr proveito, também seja demissão. E, por fim, ofende fisicamente servidor ou particular. Bom, também ensejará demissão se o nosso servidor ofender fisicamente outro servidor, ou seja, um colega de trabalho, ou ainda um particular. Há uma exceção, que ele poderá ofendê-lo e não gerará demissão, se ele estiver atuando em legítima defesa. Maravilha? Então, vimos aqui os nossos 2 blocos de hipóteses de demissão. Opa, esse aqui é o bloco 1, né? O bloco 1 e o bloco 2. E, por fim, a última situação que enseja demissão e não está contemplada no nosso macete é a de número 13 aqui, ó. Incontinência pública ou conduta escandalosa na repartição gera a penalidade de demissão. Maravilha, pessoal? Assim vimos uma breve revisão teórica e vamos avançar para a questão de número 2 agora. Questão de número 2, novamente da nossa FGV. Vamos lá. João, servidor público civil da União, valendo-se de sua função de chefe da repartição pública onde está lotado, utilizou os servidores que lhe são hierarquicamente subordinados, bem como os recursos materiais da repartição, em atividade particular. Em matéria de penalidades disciplinares, de acordo com a Lei 8.112 de 90, João está sujeito à sanção de: letra A, advertência. Letra B, suspensão por 30 dias. Letra C, suspensão por 90 dias. Letra D, demissão. E letra E, exoneração. 3 segundos, pessoal. E o gabarito desta questão é letra B de bola. Demissão. Aqui temos a situação que o nosso querido servidor utilizou recursos da repartição em atividade particular. Olha a importância do mapa mental. Por isso que na primeira questão eu fui um pouquinho mais detalhado, tá? Agora eu só vou apontar para vocês onde está essa situação no nosso mapa mental aqui. Então perceba, gera hipótese de demissão, o servidor não poderá usar, né, recursos da repartição para fins particulares. Recursos da repartição para fins particulares. A questão cobrou este nosso item 1 do mapa mental. O comecinho da nossa frase, né? Após usar recursos da repartição para fins particulares. Maravilha? Então, assim, temos o gabarito e se liga, não precisaríamos saber nada sobre advertência, sobre a suspensão e muito menos sobre exoneração. A questão cobrou aqui uma situação de demissão, uma das hipóteses previstas na Lei 8.112. Maravilha? Vamos avançar agora e chegamos à questão de número 3. João, servidor público civil estável de Fundação Pública Federal, revelou o segredo do qual se apropriou em razão do cargo, por meio de ampla divulgação em redes sociais. De acordo com os ditames da Lei 8.112 de 90, após regular processo administrativo disciplinar, João está sujeito a: letra A, advertência administrativa e multa civil. Letra B, retratação civil e multa administrativa. Letra C, retratação civil e suspensão administrativa. Letra D, sanção disciplinar de suspensão. E letra E, sanção disciplinar de demissão. 3 segundos, pessoal. E o nosso gabarito é letra E, sanção disciplinar de demissão. Vimos isso numa questão agora há pouco já, né? Olha como a FGV gosta desse tema. Então, o nosso servidor, ele revelou o segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Então, revelar segredo, vimos há pouco, enseja demissão. Lembrando, vamos aqui para o nosso mapa mental novamente, ó. Então, penalidades disciplinares são 3, demissão, suspensão e advertência. Precisamos conhecer apenas as hipóteses de demissão. E revelar segredo está aqui no nosso mapa mental, ó. Então, como ele revelou o segredo, é uma hipótese de demissão, e não caberá a ele outra penalidade que não seja esta. Maravilha? Então, por isso que não cabe suspensão, não vai caber aqui suspensão também, retratação civil e advertência. A ele será aplicada a penalidade de demissão. Beleza pura, pessoal? Vamos avançar um pouco mais para a nossa questão de número 4. Renato, servidor estável de Fundação Pública Federal, praticou incontinência pública e conduta escandalosa na repartição onde está lotado.
Após regular processo administrativo disciplinar, instruído com o vídeo que registrou o episódio, de acordo com a 8.112 de 90, Renato está sujeito, em tese, à sanção disciplinar de: letra A, demissão; letra B, exoneração; letra C, suspensão por 90 dias que prescreve em 3 anos; letra D, suspensão por 30 dias que prescreve em 2 anos; e letra E, advertência, que prescreve em 180 dias. 3 segundos, pessoal. E o gabarito da nossa questão é letra A, de aprovado, ou seja, a penalidade aplicada é a demissão, será a demissão ao nosso servidor. Se liga, novamente a FGV trazendo penalidade de demissão, as hipóteses. A banca adora este tema, tá? Vamos lá, então, entender o motivo. Renato, servidor estável de Fundação Pública Federal, praticou incontinência pública e conduta escandalosa. Bom, tem relação com aqueles atos obscenos que vão contra o pudor de determinada pessoa, tá? E no nosso mapa mental, vimos o quê? Lá no nosso item 13, eu ainda falei, a única situação que não se enquadra no nosso macete, então você precisa memorizá-la, é a incontinência pública ou conduta escandalosa na repartição. Então, por esta situação, só pode ser a alternativa ali, né, de demissão. Porque o nosso item 13, a incontinência pública ou conduta escandalosa na repartição, é uma hipótese de demissão. Maravilha? Então, o nosso gabarito, letra A. Praticar incontinência pública e conduta escandalosa gera penalidade de demissão. Vamos avançar um pouco mais para a nossa última questão, agora de número 5. Assinale a alternativa que apresenta um dever do servidor público. Letra A. Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro. Letra B. Recusar atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Letra C. Guardar sigilo sobre assunto da repartição. Letra D. Proceder de forma desidiosa. Letra E. Recusar fé a documentos públicos. 3 segundos, galera. E o gabarito desta questão é letra C de casa. Se liga que a prova está querendo um dever do nosso servidor público. Portanto, guardar sigilo sobre assunto da repartição é sua responsabilidade. É um dever. Inclusive, vimos que se ele não fizer isso, acaba gerando a penalidade de demissão. A letra A está trazendo uma proibição. Então, o servidor ele não pode aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro. Ajuda de um outro país aqui, tá? Letra B, recusar atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Também é uma proibição. Então, temos aqui uma proibição que está lá no artigo 117. Proceder de forma desidiosa, com relaxo, com preguiça. Também o servidor não pode, é uma proibição do 117. E, por fim, recusar fé a documentos públicos. Também o servidor não pode, é uma proibição lá do 117. Só um peguinho aqui, tem atenção, ele não pode recusar fé a documentos públicos, mas documentos particulares é permitido, tá? Então, como a banca quer um dever, ou seja, alguma das hipóteses que estejam no 116 e não no 117, temos como única resposta correta a alternativa C. É dever do servidor guardar sigilo sobre os assuntos da repartição. Beleza, galera? E para encerrar, vamos fazer uma breve revisão dos deveres do servidor, tá? Como a questão pediu isso, vamos lá para o nosso item, o nosso artigo, né? 116. Este mapa mental está lá no nosso curso teórico. Bom, rapidamente temos o seguinte. O servidor ele tem como dever o zelo com a coisa pública e a dedicação no desempenho de suas atribuições. Ser leal às instituições que atua, observar as normas tanto legais como regulamentares, cumprir as ordens do seu superior, mas cuidado, ele deve cumpri-las se forem legais. Ordens ilegais, ele não as cumpre, e mais, ele não vai cumprir e também deve representá-las contra a ilegalidade, omissão ou eventualmente um abuso de poder, tá? E faz esta representação a uma autoridade acima daquela autoridade que praticou a ilegalidade. Maravilha? Temos também que o servidor tem o dever de atender com presteza o público em geral e também a fazenda pública. Agora se liga, em relação ao público, ele deve prestar as informações solicitadas, salvo se forem sigilosas. Informação sigilosa, ele não repassa. Beleza? Temos também como dever do nosso servidor levar as irregularidades que teve ciência ao conhecimento dos superiores. Soube de irregularidade, leva ao superior. Além disso, também é dever do servidor zelar pela economia do material, ou seja, da matéria-prima de determinado órgão, papel, cadeira, computador, laptop, enfim, e também a conservação do
patrimônio, tá? Dos equipamentos ali da repartição. Além disso, nosso servidor deve manter o sigilo sobre os assuntos que soube em função do seu cargo. Ou seja, os assuntos da repartição, este economia veio errado, ele deve manter sigilo. Também deve o nosso servidor ter uma conduta compatível com a moralidade. Ou seja, servidor atue com honestidade, probidade, retidão. Tenha uma conduta moral. Além disso, para fecharmos, o nosso servidor deve ser assíduo e pontual, evitando atrasos assim, né? E ter urbanidade no trato com as pessoas. Maravilha, galera? Assim, rapidamente revisamos os deveres, o artigo 116, né, da nossa Lei 8.112, e finalizamos o nosso vídeo. Espero que tenham curtido. Se gostou, senta o dedo no like, deixa um comentário, se inscreve no canal, que isso fortalece demais. Valeu, pessoal. Voltamos em breve com mais vídeos. Até a próxima e eu fui!